Este é um vídeo do nono ano do ensino fundamental, do volume 3 do conteúdo de arte. Olá, tudo bem? Meu nome é Heitor Bonifácio e hoje nós vamos falar sobre a música da segunda metade do século XX. Por um acaso, é minha área de especialidade, onde eu fiz pós-graduação em vários cursos. Então, se eu falar um pouquinho demais, me perdoe, viu? O romantismo é um movimento musical que aconteceu no século XIX. Mas, professor, você falou que a gente vai falar do século XX, está falando do século XIX? Você tem o que na cabeça? É porque as ideias começam no século XIX. Eles extrapolaram tudo que podiam fazer no sistema tonal, que é o sistema de música que a gente usa até hoje em dia, com acordes, escalas e afins. Através do cromatismo de Richard Wagner, todas as possibilidades dentro desse sistema já tinham sido exploradas. Imagine você querendo criar algo, mas tudo dentro daquele sistema já tinha sido criado. Então, como os compositores do século XX começaram a agir? Primeiro, começaram a dar importância a coisas que antigamente ninguém dava, como, por exemplo, timbre, ritmo e música popular. No século XX, que a música popular ou a música do povo começa a se popularizar com as gravações de discos. Antigamente, essas músicas eram desprezadas como músicas menores e sem importância. A música se constrói com base em diferentes repertórios. Até o final do século XIX, com o trabalho de milhares de compositores, aquilo que conhecemos como música foi formatado. Isto é, se hoje você lê a palavra melodia e sabe explicar a alguém do que se trata, é porque durante séculos a música desenvolvida pelos compositores tinha uma estrutura que se sobressaía ao acompanhamento, uma estrutura que podemos escutar até hoje em uma série de gêneros musicais, uma estrutura chamada sistema tonal. Um dos antecessores da chamada música contemporânea foi o movimento do romantismo musical. O objetivo dos compositores românticos estava ligado à ideia de expandir as possibilidades de expressão musical, utilizando massas sonoras de grande diversidade e potencial emotivo. Para conseguir isso, os compositores desse período utilizaram diferentes sonoridades, obtidas pela mistura de timbres dos instrumentos da orquestra e formas musicais mais livres do que as do período clássico, como a do poema sinfônico. O passo seguinte foi buscar novas estruturas de timbres que estivessem além de qualquer limitação oferecida pelas formas musicais convencionais e pelos timbres da orquestra. Um compositor-chave para essas duas correntes que a gente vai falar é Edgar Varese. Lembra que eu falei que os compositores no século XX começaram a olhar coisas que os compositores de antigamente não olhavam? Como, por exemplo, timbre e rítmica? Ninguém sintetiza melhor essas ideias do que o francês Edgar Varese. Por quê? Ele foi o primeiro compositor de música erudita europeia a compor música estritamente para instrumentos de percussão. Instrumentos de percussão não têm notas, apenas timbres e ritmos. Essa ideia radical dele deu inspiração a uma outra ideia, que, aliada à tecnologia, surgiu nos anos 50. A música concreta. A ideia da música concreta é fazer música com os objetos do dia a dia, gravá-los e manipulá-los, assim fazer música. Mas uma ideia muito importante é que você não chama, por exemplo, bater palma de bater palma. Você descreve aquele som como se ele não tivesse uma fonte sonora reconhecível. Um som com um ataque rápido e um timbre levemente aveludado. Era assim que eles falavam dos sons. Esses sons eram gravados em estúdio. Então, a tecnologia tem papel central nesse tipo de música. Já a música eletrônica surgiu do outro lado do rio Reno, na Alemanha. Existe uma rivalidade muito grande entre França e Alemanha. E essas duas escolas musicais surgiram logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50. Então, a rivalidade entre França e Alemanha, que perdurou por muitos anos, ainda estava muito forte, sendo uma completamente o oposto da outra. A música concreta usando sons do dia a dia e a música eletrônica procurando criar sons que não poderiam ser criados antes do advento da tecnologia. A música concreta
foi um movimento desenvolvido na França, principalmente pelos compositores Pierre Schaeffer e Pierre Henry. Seus trabalhos incluíam a utilização de fitas magnéticas para gravar e recompor sons de origem industrial, natural ou humana. Pierre Schaeffer, com o uso de gravadores com fita magnética, gravava sons do meio ambiente, natural ou urbano. Com auxílio de outros gravadores e outras fitas, Schaeffer manipulava esses sons, alterando a altura, a intensidade, os timbres e a densidade, regravando-os com as modificações e sobrepondo-os, buscando efeitos e massas sonoras diferentes. Ele criava narrativas com ruídos colhidos no cotidiano, de vozes, de risadas de pessoas, de sons de instrumentos musicais. Este tipo de música foi denominada música concreta, pois é produzida por meio da edição de áudio, de fragmentos de sons e ou ruídos. Esses fragmentos eram chamados de objetos sonoros ou concretos. A seguir, estudaremos um movimento iniciado na Alemanha, a música eletrônica. Em sua formulação original, esse tipo de música não diz respeito diretamente aos estilos musicais atualmente ligados a festas dançantes, que também acabam sendo chamados de música eletrônica. Porém, os gêneros presentes na maioria das baladas contemporâneas, como o eletro e o techno, são fruto do desenvolvimento das técnicas de composição e manipulação sonora que passaram do universo erudito para o da música popular. Por isso, a música eletrônica erudita, da década de 50 e a atual, tem a mesma definição. São músicas gravadas e processadas por meios de filtros eletrônicos. Sintetizados, ou seja, produzidos por meios eletrônicos, diferente de um instrumento musical comum, em que o som é produzido por um meio físico, como as cordas de um violão. Dessa forma, diferente do que ocorre com a música concreta, a música eletrônica se baseia em sons criados artificialmente. Vamos escutar um trecho da peça Articulation, do compositor George Ligeti. À primeira audição, esse tipo de música pode parecer meio estranho. Porém, perceba como a maioria desses timbres você já escutou alguma vez na vida, seja num filme sobre espaço e robôs, ou mesmo nas músicas eletrônicas pop. Todos esses timbres, processos e formas de se fazer música através da eletrônica foram criados pela essa galera nos anos 50. O grande nome da música eletrônica é Stockhausen. Através das experiências no laboratório de Colônia, ele criou a maioria dos timbres e processos de música eletrônica que provavelmente você escuta até hoje. Sim, a música dos DJs e dos MCs e todo tipo de música com instrumentos eletrônicos deve e muito a Stockhausen, pois os processos de síntese de onda senoidal, onda quadrada, modulação por anel e todos esses processos de música eletrônica que criam os sons foram criados por ele, mas depois nos anos 80, adaptados à música popular. Lembra que eu falei que no século XX a música popular começou a ter importância? A música eletrônica é a junção do que foi de mais moderno na música erudita nos anos 60 e 70 com as batidas populares e ritmos bem marcados. Mas Stockhausen e um colega, Pierre Boulez, não são responsáveis apenas pela música eletrônica, mas também por acabar com essa barreira nacional entre França, Alemanha, Inglaterra, ou seja lá quem for. Eles pararam de ver a música sobre esse viés nacionalista que vigorava desde o final do século XIX. O exemplo cabal disso é a música de Stockhausen, Gesang den Jungler. Essa música junta processos de música eletrônica com som gravado de um menino recitando um poema. Daí o nome, Gesang den Jungler, canção da juventude.
Ele tratou a voz do menino não como a gravação de um menino recitando um poema, mas como se fosse um som eletrônico, como a onda senoidal, onda quadrada e ondulações, e aplicou isso à gravação. Essa ideia revolucionária de Stockhausen deu origem ao que chamamos de música eletroacústica. Eletro, de eletrônico, acústico, de sons físicos, como eram gravados na música concreta. Agora que já sabemos que a música concreta fazia uso de sons captados pelo microfone, ou seja, eram sons existentes no cotidiano, que recebiam processamento ou tratamento sonoro. Já a música eletrônica lidava com sons gerados ou extraídos de aparelhos eletrônicos. Vamos conhecer agora a música resultante da união dessas duas formas de produzir música, ambas feitas exclusivamente em estudo, sem performance humana, e difundidas por meio de alto-falantes. As peças dessa natureza usam, então, uma combinação de som gravado e sons sintetizados ou transformados. Escute agora um trecho de Gesang der Jüngling, do compositor alemão Karl-Heinz Stockhausen, um dos compositores mais importantes da segunda metade do século XX. Vamos para a nossa atividade? Agora que você ouviu esse trecho, se prepare para a sua atividade, pois ela vai ser baseada nele, certo? Vão ser duas questões apenas. A primeira, eu quero que você identifique as fontes sonoras usadas nessa música. São a origem dos sons usados nessa música. A segunda questão, eu quero que você me descreva o que você sentiu ouvindo esse trecho. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau!